siga. Se algum colega entrar depois, né, ele pode assistir, não é isso? Vocês estão vendo aí a tela de entrada aí dos slides, sim ou não? Sim. Sim. Tá dando para ver direitinho, né? Ah, tranquilo. Olha, vamos aqui rapidamente. Antes de eu começar a aula, eu queria conversar com vocês sobre essa tabela que está aí, ó. Eu fiz um esqueminha aí. Tá dando para ver? Tá sim. Vocês estão vendo esse xizinho vermelho aí, ó? Lá em cima, lá, tá vendo? Isso aí são um cronograma, é o cronograma de atividades nossa, que a gente... Eu fiz isso aí, pessoal, para ajudar vocês a ter uma visão do todo, sabe? Enxergar o todo. Né, Keidiana? Para você não ficar ansiosa. Aí, é muito bom quando a gente sabe das datas e sabe, né, dessas coisas, né? Assim, para não ter surpresa, né? Eu acho que dá para você encaixar direitinho e planejar com as outras disciplinas. Então, essa tabelinha aí, inclusive, eu já publiquei ela lá no planejamento nosso, lá no portal. Mas aí eu queria só mostrar para vocês aí, rapidamente, que nós estamos aí, né? Esse que está com o xizinho vermelho aí, né, vocês já entregaram, né? Já está pronto. E que vocês já estão fazendo aí o caderno aí, ó, esse caderno da segunda etapa, valendo os 20 pontos. Esse estudo dirigido aí, gente, olha, vocês estão vendo aí? O dia 30 lá, tá vendo? Não precisa ficar assustado com esse estudo dirigido, não, tá? Depois eu vou enviar ele para vocês. É uma pesquisa, na realidade, que vocês vão fazer, tá? É uma pesquisa. Essa pesquisa, vocês estão vendo essa sigla aí, SIM? Né, Lécio? Está vendo aí, ó? SIM. Tranquilo. Estou vendo sim. Pois é. Isso aí nós vamos estudar. O SIM é o sistema de manufatura, né? Por computador, né? Nós vamos trabalhar aí o conceito de manufatura, porque o desenho técnico ele está inserido nesse meio aí, né? Da questão do desenho, da engenharia, né? E da fabricação, né? Então, eu vou pedir para vocês fazer essa pesquisa, é tipo uma porta de entrada, para a gente entrar no assunto. E lá no dia 26/11, deixa eu ver aqui. Aliás, eu acho que essa data está trocada aí, se não me engano. Eu não sei se é 26/11 ou 20/11. Porque está a mesma data do projeto integrador, né? Eu estou achando que está errada essa data aí, gente. Vocês me desculpem. O caderno 2. É trocado aí. Etapa 2 para o dia 20/11. O caderno 2 para o dia 20? Pois é. Mas aí, essa avaliação aí da pesquisa, eu acho que essa data está errada, porque é o seguinte, o que vai acontecer? Vale 8 pontos, né? Uhum. Lá no planejamento do portal não está errado, não. Eu acho que eu errei, foi aí, na hora de eu transportar a data para aí. Esse 4 pontos aí, olha, esse estudo dirigido, ele vai juntar com esses 8 pontos aí, tá? Então, o que você pesquisou lá, é só isso que eu queria falar. O que você pesquisou lá no estudo dirigido, ele vai se juntar com a avaliação da pesquisa. É como se você estivesse fazendo um trabalho em 2 tempos. Vocês estão entendendo? Primeiro você pesquisa, e o que você pesquisou, aí depois você vai usar essa pesquisa para fazer um trabalho de 8 pontos aí. Tá? É só depois você ver essa data direitinho lá, que eu estou achando que eu errei essa data aí. Outra coisa é o seguinte, o projeto integrador, que é o objeto maior aqui da minha conversa com vocês, eu vou até passar aqui, olha, esse projeto integrador, deixa eu ver aqui. Será que o slide não vai passar? Passou. Eu estou querendo só adiantar com vocês aqui o seguinte, pessoal. Ó, eu falei que eu ia enviar um roteiro, não falei? Uhum. Esse projeto integrador ele vai ser apresentado no dia 26, só que você tem que entregar ele para mim no dia 25, um dia anterior, para mim preparar, para mim organizar, para vocês apresentarem. Dentro do roteiro, depois eu vou explicar como que isso vai funcionar. Mas eu só estou adiantando essas datas aí para vocês se prepararem. O que eu vou precisar de imediato no projeto integrador é vocês definirem para mim a dupla. Você vai ter que escolher aí, né? Vocês vão conversar depois e ver quem vai fazer com quem.
E eu queria saber, já para a semana que vem, se você tiver condição de escolher aí o colega e me falar, pode ser? Se quiser, já passa até agora já a dupla já a minha. Não vou fazer isso agora, não, sabe por quê? É porque senão a gente vai perder um pouco de tempo aqui, porque nós temos um monte de coisa para conversar hoje. Então, eu queria só te pedir a você o seguinte, olha, escolhe o colega e depois me manda lá um e-mail lá, falando assim, ó, vou fazer com fulano de tal. Só isso. Ou então pode ser de outra forma aí, pelo WhatsApp mesmo, se vocês quiserem falar, ou por e-mail, tanto faz. É só falar para mim assim, ó, vou fazer com o meu colega X lá. Aí você dá o nome dele, vocês entrem em acordo aí, e depois aí eu vou entregar o roteiro, entendeu? O projeto ele vai ser enviado por arquivo PDF, e como eu disse para vocês, até dia 25, gente, ele tem que chegar para mim aqui, dia 25 do 11, tá? Então, hoje, nós temos aí dia 21, né? Eu estou querendo entregar esse roteiro para vocês até semana que vem, no dia 25. Vocês vão ter um mês de prazo para montar isso aí. O que vocês acham do tempo? Ai, Vocês olha, não conhecem o projeto, né? Esse que é o problema. A gente não sabe o projeto e tem outra coisa também. A gente fala, você falando assim, o tempo que a gente tem, tá bacana. Mas o que pesa um pouco é as outras matérias. Ah, é? Exatamente. Porque o que acontece? Por que eu fiquei ansiosa, estou ansiosa até hoje? Entreguei um trabalho ontem, eu tenho que entregar um amanhã, e eu nem consegui pegar nele ainda. Amanhã não, no sábado, eu nem consegui pegar. E eu ainda tenho que terminar as suas atividades ainda. E fora que eu tenho que pegar a lista de cálculo, não tenho nem a mão nela ainda. Esse No meu projeto... caso, Oi, pode falar. no meu caso, eu ainda nem comecei a pegar seu trabalho que é para sábado, porque essa semana eu tive 3 listas para entregar e eu entreguei um projeto hoje. Aí eu só vou conseguir pegar seu trabalho amanhã, eu vou passar a manhã toda tentando fazer a sua E lista amanhã de tem 20 prova pontos. ainda. Aqui o trabalho é pro dia 26, né, não? De 26, Dia segunda-feira. 26, segunda-feira, então. Eu tenho que passar esse final de semana fazendo. Você vai ficar de castigo, Desculpa, eu errei a então. data. Vai ficar de castigo final de semana, né? Pois é. Mas Deus vai te abençoar também, tá? Tá na cobertura aí. Aqui, Precisando, não, mas você tem. Aqui, gente, esse trabalho, esse projeto aí, vocês vão... aí é 11 pontos. Tá errado aí também, é 21, né? Deixa eu ver aqui. É 21, né? É 21. Tá errado aí, é 21, vai dar 11 e 10, tá? Total 21. Outra coisa é o seguinte, eu vou esquematizar o roteiro direitinho, vocês estão me ouvindo? E, assim, no final, vocês não vão ter dificuldade, não. Assim, não vai ser aquela coisa maçante que vocês vão sofrer para fazer, não. Mas vai ser um negócio bacana. É por isso que eu vou até colocar de dupla, né? Um ajudando o outro, eles vão trabalhar em equipe aí, vai dar certo. Combinado? Ok. Então, qual que é a tarefinha de casa? Escolher o colega e mandar para mim. Vocês conseguem mandar para mim até segunda-feira? Consigo. Vou mandar aqui agora já. Tá. É só escolher o colega e mandar o nome dele para mim lá. Beleza? Vamos conversar então agora sobre o assunto de hoje? Então, olha, a nossa aula de hoje é a aula 8, tá? Olha aí os tópicos que nós vamos trabalhar hoje. Nós temos aí, ó, número 1, aspectos fundamentais da cotagem, né? Representação gráfica da cotagem no desenho, inscrição de cotas, critérios de apresentação da cotagem, e aí vem aí uma série de itens, subitens, né? Começando de A até J, né? Tudo isso são critérios, né? Só gente, que dentro do desenho técnico, quando eu falo critério, na realidade eu estou falando de aplicação de norma, tá? A palavra critério para nós aqui significa o seguinte, olha, eu tenho um critério para fazer determinada coisa, mas aí, para mim fazer isso aí, eu tenho que obedecer à norma. Então, a norma, a 10126, não é isso? A NBR, a norma brasileira regulamentadora 10126, de 1987, ela estabelece o regramento
para a gente efetuar a cotagem dos desenhos técnicos, né? E o lançamento de dimensões, a parte de dimensionamento, toda a parte de simbologia, convenções, tá tudo isso aí regrado na 10.126. E aí a nossa aula de hoje é sobre isso, né? A gente vai bater esse papo aí. Eu vou estar passando para vocês vários exemplos e eu queria que vocês prestassem atenção mesmo, assim. Eu queria que vocês interagissem também, tirar dúvida, tá? Se a gente não conseguir terminar tudo, a gente termina na próxima semana, né? Tem um item 4 aí também, olha, cotagem de desenhos em corte. A gente ainda não estudou corte, mas aí não tem problema eu apresentar para vocês a cotagem, porque no próximo encontro nosso, né, se a gente conseguir terminar essa parte toda hoje, então a próxima aula nossa já vai ser sobre corte. Então aí você já viu cotagem, e quando você for estudar o corte, e aí já vai ficar tranquilo, entendeu? Então não tem problema essa inversão aí não. E aí também tem lá no item 5 a cotagem de desenho em perspectiva. Eu vou estar mostrando isso aí para vocês também. Quem já estudou desenho técnico já deve estar sabendo mais ou menos o que eu vou falar aqui hoje. Agora, para quem né, assim, principiante, né, nesse assunto, então aí, né, você redobra aí sua atenção. Na realidade é todos, né? A atenção é de todos aí, para a gente poder avançar aqui e, de repente, sair bem lá na frente, tá bom? Primeira pergunta para vocês. Por que cotar um desenho? Quem se arrisca a responder? Dá uma resposta rápida aí para mim. Por que você acha que a gente tem que cotar um desenho? Habilita o microfone aí. Definir as medidas do projeto, o que se quer produzir. Pois é, no contexto, né, assim, a princípio, né, quer dizer, a visão mais rápida, né, o pensamento mais rápido nosso é esse mesmo. Então, quando a gente fala de cota, né, por que cotar? Eu vou definir as dimensões do meu projeto. Mas aí, qual que é o contexto disso? Será que é só mesmo lançar lá as medidas e pronto? Ou será que existe algo mais aí que vai, digamos assim, nós vamos ter que prestar bem atenção, né? Quer dizer, quando eu falo de dimensão, eu vou pensar em quê? Em medida, não é isso, Lécio? Quanto que vale, né? O valor numérico, não é isso? Sim, correto. Ali a parte de, né, as unidades ali, etc. Então, na realidade, você está certo, né? O conceito é esse. Mas olha bem a definição aí, olha. Faz necessária a indicação expressa de medidas em relação a uma medida padrão dos vários elementos geométricos que delimitam a forma. Eu falei para vocês no início, né, a gente já vem conversando sobre isso, que basicamente no desenho você trabalha o quê? Você trabalha a forma, não é? Você trabalha a forma do objeto e você trabalha o quê? O espaço gráfico, e você trabalha a ordem. O que é a ordem? Essa ordem está muito relacionada à posição que esse objeto ocupa. Então, quando você vai desenvolver, né, você vai aplicar o processo de cotagem, você precisa fazer isso de tal forma que exista clareza, ok? Ó, clareza, exatidão e facilidade de interpretação. Ô, Lécio, imagina você não faz o desenho só para você, tá ligado? Se você fosse o desenhista, você não estaria desenhando só para você. Você faz um desenho, assim, para qualquer pessoa, né, que esteja ali ou que vai, de repente, né, interpretar esse desenho. Estou chamando de desenho, mas pode ser o projeto como um todo, pode ser um componente isolado, um objeto, assim, de forma geral. Então, nós temos que garantir, né, em linhas gerais, que haja clareza, que haja exatidão e facilidade na interpretação de quê? Interpretar como que é a forma, como que é esse espaço, né? Porque o desenho não é só o objeto. Um desenho é um todo, né? Você tem os espaçamentos, você tem um ambiente gráfico, tudo isso aí faz parte do desenho. E outra coisa importante são aquelas informações que vão fazer parte desse desenho, tá?
E aí, isso aí tem que ser muito bem feito. Por isso que existe a norma, né, de cotagem, né? Eu falei para vocês lá, né? Ali nós temos a 10.126, que vai cuidar de todo esse procedimento aí. Um desenho, digamos assim, muito bem traçado. A parte gráfica dele, né? Ele é muito bem desenvolvido. O designer, né? Toda essa parte. Mas na hora da cotagem, se a cotagem também não acompanhar, né, assim, a forma correta de ser feita, você vai comprometer todo o seu projeto, né? Imagina lá vamos pensar uma coisa rápida aqui. Imagina um torneiro mecânico, tá, Relécio? Ele está lá na máquina usinando um eixo. Vamos pensar. Ele é um eixo sob medida, né? Ele está ali. De repente surge uma dúvida. Ó, peraí, está faltando aqui uma tolerância aqui, um acabamento aqui. Estou falando na área de mecânica, né? Está faltando aqui uma tolerância geométrica aqui, ó. Aí ele vai olhar o desenho e não tem. O que ele vai fazer? Ele vai parar a máquina? Como é que ele vai fazer? Ali existe o tempo né, o tempo dele, né, o hora-homem, né, quer dizer, a hora de trabalho dele. Existe ali a programação da produção. Então, existe uma série de fatores ali envolvidos no processo da manufatura que, por um simples problema relacionado a uma medida, né, ele não consegue dar seguimento ao trabalho dele ali. Então, essas coisas têm que ser evitadas. Então, quando a gente fala de cotagem, a gente tem que evitar que não aconteça dúvida, né? Não pode ter dupla interpretação, não pode ter, por exemplo, equívocos dimensionais que pode gerar perdas, né, no processo de fabricação, às vezes prejuízo financeiro, problemas relacionados à interferência dimensional. Muitas vezes, né, quando a gente fala de interferência, a gente vai pensar nos conjuntos, né, no funcionamento, né, dos conjuntos, porque as peças, elas são solidárias, né? Se a gente pensar na área de mecânica, dá mais para interpretar assim. Se a gente falando mecanicamente, é mais fácil de entender. Então, existem muitas os componentes, eles são solidários, né, entre si. Então, aquele funcionamento harmônico, ele precisa existir. E as peças precisam ser fabricadas. Então, o processo de fabricação está diretamente relacionado ao contexto da informação que está no desenho. Isso acontece em todas as áreas, né? No desenho arquitetônico também, no desenho elétrico, todas as áreas, toda categoria de desenho, o processo de cotagem é de suma importância, tá bom? Então, estou ressaltando isso com vocês, né? Mesmo porque, né, talvez você não vai chegar a ponto de fazer um desenho de nível profissional, né? O nosso curso ele não dá a gente não vai ter esse tempo hábil para isso. Mas uma coisa é certa, a nível de interpretação, vai que você precisa, né, de repente, né, na empresa, certamente vai acontecer de você ter que debruçar, né, sobre um projeto e começar ali a interpretar, né, analisar, né, as informações que estão ali. Você vai perceber, por exemplo, que como você precisa seguir a norma, então você vai perceber, olha, parece que tem um negócio aqui, tem uma inconsistência aqui. Aqui tem um problema. Ah, isso aqui não bate, não. Isso acontece demais. Eu lembro que eu trabalhava, na época eu trabalhei na engenharia de manutenção, o que a gente mais tinha era problema de interferência dimensional. Naquela época, né? Dificuldade, por exemplo, de interpretação. Às vezes os projetos que eram nacionalizados, né? Às vezes chegava muito equipamento de fora e os projetos, às vezes, não eram nacionalizados. Então, na hora de nacionalizar o projeto, você transpor ele para a norma, a BNT, no caso, né, a nossa norma, a gente tinha muita dificuldade de interpretação. Você pegar lá um equipamento, por exemplo, de origem alemã, por exemplo, né, a norma deles, né, a norma DIN lá, uma norma... Você pega lá um projeto francês, por exemplo, um AFNOR, né, uma outra norma, e aí como é que você vai trabalhar isso aí? Então, essa convergência entre esse processo todo de normalização entre os países, isso precisa acontecer também. Então, quando eu falo de norma BNT, na realidade, eu não estou falando só nós aqui no Brasil. Então, existe um processo global aí, né, que vai, de certa forma, impactar na qualidade das informações que estão lá. E vocês sabem muito bem que informação é tudo, né?
nós estamos vivendo aí no mundo da informação, né? As tecnologias da informação, e no desenho não é diferente, né? Às vezes um projeto ele pode ser comprometido simplesmente por um erro dimensional, uma dificuldade aí para poder descobrir, né, um valor ali, uma informação que era importante. Então é isso. Então faz sentido a gente fazer, né, essa análise e no sentido de conseguir mesmo definir, né, o que é importante, né, na questão da cotagem. Agora, olha só, vou fazer um teste rápido aqui, para a gente clarear um pouco mais. Vocês estão vendo aí esses 4 bloquinhos aí? Sim ou não, gente? Olha aí, por favor. Sim. Qual desses procedimentos aí você acha que está mais de acordo? Eu vou falar assim, eu estou querendo pegar aí o senso comum de vocês, porque a gente não falou nada de norma ainda, né? Nós não mencionamos nada ainda. Aí nós temos como se fosse uma perspectiva, e aí foi feita a distribuição das cotas aí, ó. Qual que você acha que ficou assim, digamos assim, mais apresentável aí? A letra A B? B. A B? Isso. Você acha que a B tá ok? Mas e a A? A A não tá legal também, não? Vai lá. A, B e D pra mim tá de boa. A C que é mais diferente do que tá acostumado habitual. Eu não tô nem conseguindo ver direito, porque o negocinho que marca aqui, ó, fica em cima da C e da D. Pra mim, Olha, só a B que tá bom. a B, Eu também acho que é a B. Primeiro a B. o que que tem de diferente, por exemplo, o que que você não gostou na D, por exemplo? Olha a D lá. A D tudo bem. A D também vai. Ou a B e a D. A B e a D. Mas só tem uma, mas só tem uma aí que é bacana, que tá assim, digamos assim, tecnicamente próximo do correto. Não sendo a C, pode ser qualquer uma das 3. A C também não? Por quê? Por que você A está C, desclassificando assim? Eu porque a acho C que tá bem diferente do nosso habitual, né? A gente nunca foi de costume a ver, assim, imagens de livro, essas coisas. É, né? Entendi. Vamos lá, então. Vamos desmistificar isso aí. Eu vou colocar para vocês uma setinha vermelha aí. Olha lá. Observa aí. Letra A. O que que eu escrevi lá? Desejável. Desejava. A B. Admissível. Admissível. A E. A C, né? Evitar, né? Evitar. E a D é incorreta. Você sabe que o problema? Fica com isso na cabeça. Tenta mentalizar esses 4 desenhos aí. E eu vou começar a explicar para vocês a matéria. E vocês vão pensando. Lá na frente a gente pode até voltar, se for o caso, para você entender por que a letra A é a desejável. Né? Aparentemente, quando você olha, o negócio está tudo certo, mas tecnicamente não está muito legal, não. Sempre tem uma diferencinha aí, alguma coisinha que... Então vai precisar, pessoal, da gente ter aí um olhar clínico, né? Para a gente poder saber realmente como fazer essa cotagem, né? Não estou falando só disso aí, não. Estou falando no sentido geral. Qualquer tipo de cotagem, você vai ter que ter um olhar bem clínico, né? Para ser feito. Então, vamos começar a falar sobre a cotagem e depois vocês vão começar a entender por que a letra A é o desejável, tá bom? Olha essa aí. Se fosse distribuir as cotas, né? Olha lá como que ficou. Essa aí tá bacana, ó. Tecnicamente correta. Ó. Tá acompanhando mais ou menos o esquema da letra A, tá certo? Ó. Se você fosse distribuir as medidas, observa lá, ó. Né? Eu vou começar a conversar com vocês sobre isso, mas só para adiantar, o primeiro critério que eu estou colocando aí é o quê? O que está escrito no azul aí, ó? Quando você for fazer a cotagem, primeira coisa que tem que pensar, as cotas têm que ser as cotas necessárias e suficientes para quê? Para construir o objeto. Então, você não pode deixar nem faltar e nem sobrar. Então, por exemplo,
Esse objeto que está aí, se você fosse acrescentar pelo menos mais uma cota aí, pode ser que você ia criar uma redundância, né? Uma cota desnecessária, né? Então você vai ter que começar a pensar nisso aí. Você vai ter que pensar na pessoa que vai ler o desenho e que vai, né, de repente, utilizar dessas dimensões para construir o modelo, né? Então, por isso que eu coloquei aí, olha, a quantidade, né, e a distribuição, ela precisa ser uniforme, tem que ter clareza, né? Mas principalmente tem que ser as cotas necessárias e suficientes para a gente construir o objeto. Esse é um primeiro critério. Agora vamos falar um pouquinho da questão da parte gráfica, né, da cotagem. Então, para a gente poder cotar um desenho, a gente vai ter que trabalhar basicamente com 3 elementos. Eles estão aí, ó. O primeiro elemento é chamado linha de cota. Onde que está a linha de cota? Letra A, olha lá. A linha de cota é a linha que recebe a cota. Por isso que ela é chamada linha de cota. Esse valor 50 aí, Keidiane, é o valor da cota, tá vendo? Sim. Agora, percebe lá o seguinte, ó. Olha a posição do 50. Né, Lécio? O 50, ele está mais ou menos centralizado no meio da distância da linha de cota, tá certo? Uhum. E ele não pode encostar na linha de cota. Você sabia? Não pode. Por quê? É porque é regra, né? Ele tem que ser centralizado. Porque nós vamos falar só de regra. A recomendação é essa, ó, que o número, o valor numérico, ele não pode encostar na linha de cota. Tá? Inclusive, na hora que você vai fazer a cotagem usando um programa de computador, automaticamente, na hora que você manda colocar a cota, ele já acontece desse jeito aí. Ele já fica, tem uma distânciazinha, né? 1 milímetrozinho distante em relação à linha de cota. A linha de chamada é a linha, é como se fosse a linha que traz a medida, não é isso? Ó, ela traz para fora. O processo de cotagem, gente, ele é sempre feito para fora do desenho. Olha lá atrás, ó. Olha a letra A lá, ó. É para fora. Por que a letra C não pode? E não dá para cotar em cima. Na pior das hipóteses, você pode. Em último caso, se você não tiver condições nenhuma de fazer uma cotagem fora do desenho, ou seja, se você não tem como fazer o lançamento da medida fora do desenho, aí sim, em último caso, é aceito você colocar sobre a superfície do desenho. Mas na medida do possível, vai para fora. Por quê? Para a gente poder ter aquela clareza que eu falei com vocês. Porque na hora que você começa a julgar as medidas em cima do desenho, começa a concentrar uma quantidade muito grande de informação em cima do desenho e vai ficar confuso e vai dificultar a interpretação. Então, a linha de cota serve para quê? Para trazer, né, criar essa, digamos assim, esse deslocamento, né, da medida para fora. Então, você tem o desenho, que é o objeto, né, que está aí, esse retângulozinho aí é considerado o desenho. E você tem a linha de cota que traz para fora, né, e depois você monta, aliás, desculpa, a linha auxiliar, né? A linha auxiliar vem para fora, e aí você tem a linha de cota, né? E aí, outra coisa importante aí é que a linha auxiliar, ela não toca o desenho também, não. Vocês estão percebendo que tem uma folguinha lá, ó? É mais ou menos 1 milímetro ali. Eu vou passar para vocês essas dimensões daqui a pouco, porque existe uma padronização nisso aí, tá? Nessas dimensões aí, ó. Então, 3 elementos básicos: linha de cota, linha auxiliar e a cota. Tá bom? Esse é o primeiro ponto aí. Nós vamos voltar a falar disso aí bastante ainda. Então, as linhas de cota são as linhas estreitas, né? E aí você vai colocar a setinha, que vai indicar, né? A setinha, ela vai tocar, né, a linha de chamada, tá certo? Mas ela não pode atravessar a linha de chamada. Então, aí, normalmente, né, dessas 3 aí, olha, né, Lécio? Olha aí.
Muitas vezes a gente vai fazer a cotagem no desenho, a gente usa, né, esses 3 tipos aí, é muito comum. Às vezes você vai fazer um croquis à mão livre, né? Costuma você fazer ali. Agora, existe a forma correta de você trabalhar essa setinha aí, né? Eu costumo até dizer para os alunos que não pode ser uma flechinha de índio. Eu brinco com eles lá na sala de aula, falo assim, gente, não pode ser uma flecha de índio e também não pode ser um triângulozinho parecendo um pirulito e nem um docinho de leite. Existe regra para você fazer essa setinha preta que está aí, ó. Então, essa que está escura aí, ó, pretinha aí, toda coloridinha, é a ideal para nós aqui. A linha auxiliar também é uma linha estreita. Então, nós temos aí a linha de cota e a linha auxiliar, todas elas linha estreita. É um traço, né? Ela tem a mesma espessura de traço. E as cotas, né, são os numerais que indicam as medidas da peça. E as cotas são colocadas sempre em cima da linha de cota. Você nunca pode cotar por baixo. Você pode ver que essa perspectiva aqui, olha, se a gente fosse fazer a cotagem dela todinha, você teria que colocar sempre por cima. Tá? A medida vai sempre por cima. Mais para frente eu vou mostrar uns exemplos aqui, vocês vão ver como que isso é feito, essa distribuição dessas medidas. Então vamos aqui, ó. Agora, em relação àquelas medidas que eu falei, gente, observa aí, por favor. Cuidados na hora da cotagem. A seta deve tocar a linha auxiliar. Entenderam? Olha lá a setinha, ó. Tocou a linha auxiliar. A linha auxiliar, ela sai da peça, não é isso? E aí a setinha toca ela. Outra coisa, o número 50 aí, ó, tem que ser em cima da linha de cota. E não pode tocar, não. Lembra que eu falei que não pode? Pois é, o 50 está aí. A linha auxiliar ultrapassa a seta, né, Lécio, em mais ou menos 2 milímetros. Tá dando para entender que a linha de auxiliar está passando um pedacinho para fora? E aí, a cota à esquerda da linha de cota é escrita de quê? De baixo para cima. Observa lá a posição do número, tá vendo? Ó? Olha o 50, a posição do 50, e depois olha a posição do 20. Obviamente, o 50 está na horizontal, né, e o 20 na vertical. Então, é assim que funciona. Do lado superior, por dentro, né, no caso, e aí não encosta na linha de cota. Então, o 20, né, a cota 20 aí, fica posicionada aí nessa posição. E sempre centralizada no meio, né? Você tem a setinha de um lado, a setinha do outro, o valor fica no meio aí. Então, esse é um critério. Agora, vou pegar o Lécio aí. Ô, Lécio, olha o punhado de setinha que tem aí. Está observando? Sim ou não? Sim. Pois é, olha só. Do lado esquerdo está tudo errado. Tenta verificar o que está errado, ó. Olha lá, aquela flechinha de índio que eu falei, a primeira lá em cima, do errado lá. Depois vem uma flechinha, tipo um docinho de leite, né? Com um triângulozinho. Um outro triângulozinho colorido, de preto, tudo errado, ó. A setinha que não toca a linha auxiliar. Depois tem uma setinha que atravessa a linha auxiliar, tudo errado. Se isso aí for feito no desenho, está fora da norma. Do lado de cá, nós temos a aplicação correta. Lembrando que essa seta que está no meio aí, ó, essa que está toda pretinha, essa é a seta do desenho. Agora, as outras duas, elas são aceitas. Em alguns casos, normalmente, mais para desenho à mão livre, ou para você fazer um croquis ali, um esboço, aí você está ali naquele momento, você pode fazer. No desenho arquitetônico também é um pouco usado isso aí, ó. Essa que tem um cortezinho, né, inclinado assim, ó, ela também é aceita. Agora, no desenho mesmo, o desenho elaborado, né? Observa o desenho elaborado. Olha ele aí, ó. Observa a setinha como que funciona, ó. Lá no AutoCAD, por exemplo, tem como configurar essa setinha, o tamanho dela, né? A cabecinha da seta, a ponta da seta, tudo isso é feito lá na configuração. No caso da gente desenhar à mão livre, né?
Aí a gente vai ter que treinar essa setinha aí e fazer ela mais ou menos copiando, né, esse formato aí, ó. É uma seta pontiaguda, né, que toca a linha auxiliar, tá? Eu tenho mais alguns exemplos aqui para cima, adiante aqui, ó. Aqui é um exemplo de uma cotagem, né, que acompanha, né, a inclinação. Observa lá a posição das cotas. Você está vendo esse 20 aí? Olha lá, ó. Pensa naquele 20 que está na vertical. Quando ele vai mudando de posição assim, ó, dependendo da posição no desenho, ele vai acompanhando, né, a inclinação do desenho. A cotagem angular, né? Olha como que é feita a cotagem de ângulos. E tem também esse outro modelo aí, ó, de cotagem, né? Dependendo da posição, né? Esse 10 aí, ó. Olha como que o 10 é posicionado. Isso é uma possibilidade também que nós temos. Vai depender do desenho que a gente estiver cotando. Se cair numa condição dessa, a gente tem essa regrinha aí para ser observada. Presta bem atenção na cotagem angular aí, como que ela é feita, ó. Aí, Keidiane, olha só. Nós temos um desenho feito em 3 vistas. Vocês estão observando, gente, a distribuição? Quantas vistas eu falei aí, Keidiane? Hein? 3. 3. Então, vamos lá. Vamos pensar um negócio aqui. Vista frontal, vista superior e vista lateral esquerda. Não é isso que nós aprendemos? Agora, observa vocês aí. O que está acontecendo? Ô, Lécio, a cota de 54, ela é cota obrigatória, sabia? O que ela representa o comprimento da peça. A cota 18, ela é cota obrigatória também. E a cota 36 é a cota obrigatória. Então, eu estou colocando as 3 cotas obrigatórias, que são chamadas cotas básicas, né, do desenho, precisam aparecer no desenho. As outras cotas vêm depois, que são os detalhes, né, menores, né, em dimensões menores. No caso aí, por exemplo, esse 9 aí é um rebaixo e o 36 é um corte, né, o comprimento do rebaixo. Né? O 9 é a altura do rebaixo e o 36 o comprimento do rebaixo. Então, essa distribuição aí, né, você pode ver que ficou uma cota na lateral, uma cota na superior e 2. Né? Você tem que fazer a distribuição. Ó. Lembrando que a vista de frente, você começa mais cotando pela vista de frente e vai distribuindo. Tem cotas, por exemplo. Oi. Rapidão. Você não podia fazer isso aí em duas dimensões só, não? Fazer essas cotas aí? Não, essa peça, pela simplicidade dela, ela poderia ser feita em 2 vistas só. E aí essa cota de 54 poderia ficar lá na vista de frontal, não poderia? Lá em cima, junto, fazendo uma cotagem, né? Você pega uma cota completa, né? E depois corta o rebaixo. Dava para fazer. Mas aí o objetivo desse desenho aí é mostrar a distribuição. Mas você está certo. Esse desenho aí ele é muito simples, né? Ele poderia ser feito em 2 vistas só. Tá bom? Beleza. Olha esse outro aí. Rebaixos iguais. Você está vendo esse 15 aí, gente? Sim. Na realidade, esse 15 aí, olha, se tivesse condições de você cotar ele do lado de fora, era melhor. Né? Não era muito recomendável colocar ele aí, não. Embaixo, né? Porque isso aí... fala, né? Não, do lado de cima. Não tem o 20 lá, ó, na vista frontal? Se esse e 15 colocar o 20 do outro lado, né? ficar do lado de fora e passa o 20 pro lado de lá, ficaria melhor. Tá. Então, eu tô querendo dizer para vocês o seguinte, existe, dentro desse negócio de normas de cotagem, existe o desejável, tá certo? E existe uma situação assim que muitas vezes é aceita. Então, tipo assim, você pode encontrar uma situação lá que você vai aplicar a norma, aí fala assim, ó, a norma recomenda que faça assim, assim, assim. Mas aí você não está encontrando uma condição para aplicar precisamente a norma, então você vai ter que ter um bom senso ali, naquele momento, de fazer aquela cotagem, sem comprometer a interpretação, a clareza do desenho. Então, por isso que lá atrás, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui, olha, aquela hora que eu falei para vocês disso aqui, olha lá, ó.
desejável, admissível, evitar e incorreta. Você pode ver que sempre tem uma maneira melhor de fazer. Agora, se você não conseguir fazer da maneira desejável, você vai fazer pelo menos da forma admissível. Você está entendendo? Agora, vai chegar casos, por exemplo, que não pode. Ah, isso aqui já não pode. Então, existe, pessoal, uma certa flexibilidade para você trabalhar em cima da norma. Então, essa norma, quando fala norma assim, não é muito engessado, não. Agora, você tem que tomar cuidado para você sair fora daquilo que não pode. Está entendendo? Então, por exemplo, isso aqui está errado? Não é que está errado. Aí, esse rebaixo aí não está errado. Mas pode ser que tenha uma forma melhor de fazer e que fica mais apresentável. Mesma coisa é aqui, ó. Estou dizendo para vocês, ó, essa cota de 15 aí, se eu, por exemplo, tivesse fazendo a cotagem desse desenho, eu ia procurar tirar essa cota de 15 para fora. Eu, particularmente, não gosto muito de julgar, de colocar a medida em cima do desenho, não. Entendeu o que eu estou falando? Agora, vamos lá. Outro exemplo aqui, ó, tá vendo? Rebaixos diferentes, ó. Essa peça anterior tem rebaixos com medidas iguais, tá vendo, ó? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ó? A altura de 20, ela vale para os dois lados da peça. Agora aqui, ó, já tem duas alturas, né, Lécio? Tem uma altura de 21 e tem uma altura de 10. O que fala que vale para os dois lados? É aquela linha tracejada no centro? É, exatamente. Pois é. Essa linha tracejada no centro, ela indica que são duas metades? Foi espelhado? Foi. Essa linha de centro, ela é uma linha traço-ponto. Traço-ponto é chamada de linha de simetria, entendeu? Uhum. A palavra simetria indica o seguinte, que o formato à esquerda, ele é igual, né? Chamado igual. O direito. Uhum. Então, a linha de simetria divide o meio, né? Ela funciona como centro também. Ela tem conotação de centro e simetria. Tem hora que ela é mais centro, tem hora que ela é simetria, e tem hora que ela é as duas coisas, centro e simetria, a mesma linha. E aí está dizendo para nós o seguinte, se você entregar um desenho desse aí para uma pessoa, para ele fabricar a peça, porque, olha bem, ele não conhece a perspectiva. Você vai entregar as 3 vistas para ele, beleza? Ele vai entender de forma bem clara que do outro lado também tem 20. É 20 dos dois lados, por causa desse aspecto aí, relacionado a essa linha, né? E aí ele vai entender, olha, o outro lado também é 20. E ele vai fabricar com 20. Tá certo? Ok. Agora esse aí ele já não vai poder fazer com 21. Então, quando é diferente, aí a outra medida tem que aparecer, para realmente indicar que é diferente. Você pode ver que a linha de simetria não aparece aí. Entendeu? Tá vendo como é que a coisa se encaixa? Vai se encaixando, faz sentido. Né? E aí a pessoa que vai interpretar, ele precisa, ele conhece das normas também. E você vai fazer, né? Você vai fazer o desenho conforme a norma e a pessoa que vai interpretar vai acompanhar a mesma norma que você usou. Então não pode ter aquela coisa assim de dupla interpretação, dificuldade, né? Por exemplo, para ler uma medida. A pior coisa que tem num desenho, sabe o que é? É você não conseguir chegar a um entendimento. Né? É complicado. Quando tem um rasgo, por exemplo, ó, olha lá. Aí nós temos um rasgo de 7, né? Tá vendo? A altura do rasgo e tem um 20 ali, ó. Que é o comprimento do rasgo. Observa lá como que ele fez, ó lá. Se ele não tivesse colocado essa medida do rasgo, ele não teria como fabricar a peça, não. Pensa lá, ele não tem 60 de comprimento? Ele tem 20 na direita, na vista frontal, e aí aquele 20 que representa o comprimento do rasgo, ele precisa existir. É uma medida importante aí, a nível assim, de construção do modelo, né, de fabricação. Agora nós temos um outro modelo aí também, que aparece lá a simetria. Aqui, olha, eu vou chamar a atenção de vocês para um negócio aí. A linha de simetria está funcionando como linha auxiliar. Tá vendo, Keidiane, ó? A linha auxiliar, tá vendo o 15 aí, olha? Né? Então, a linha de simetria, ela passa no centro do furo, nos dois sentidos.
na horizontal e na vertical. E aí a setinha da linha de cota, ela toca lá, né, a linha de simetria. É a linha de simetria sendo utilizada como linha auxiliar. Muito interessante esse desenho aí, ó. Isso aí é possível fazer. A norma, ela autoriza, né, digamos assim, dá margem para isso aí. Agora, observa para vocês verem aí. Se eu vou fabricar, por exemplo, elementos angulares, como que eu vou fazer para cotar esses detalhes que estão inclinados? Vamos pensar comigo. Você tem uma peça, pensa lá, imagina lá um bloquinho. Você precisa fazer um corte nesse bloquinho como se fosse um chanfro. Você precisa de pelo menos 2 medidas. Você precisa de uma medida, né, referente à altura do chanfro e precisa do ângulo. Ou então você precisa das 2 medidas, altura e largura. Você está entendendo o que eu estou falando? Ó, é isso aí que eu estou falando, olha lá. Tá vendo 12 por 8? Olha lá. 12 por 8. Ou você entrega a medida 12 por 8 para a pessoa que vai fabricar, ou você entrega para ela uma das medidas, por exemplo, o 8. Se você entregar o 8 e não entregar o 12, você tem que colocar o ângulo. Concorda comigo? Se você coloca 12, você vai ter que fazer a cotagem do ângulo também. Então, você vai ter que definir. Porque na hora dele cortar o material para fazer o chanfro, o que é importante para ele? Ele vai ter que usar uma ferramenta para poder cortar. Dependendo da máquina que ele vai usar, eu não sei se vai ser uma plana que ele vai usar, ou às vezes uma ferramenta manual, mas ele vai ter que marcar o ângulo de inclinação. Ou então ele vai precisar das 2 medidas, do 12 e do 8. Tá bom? E outra coisa também importante aí, que essa medida aí 12 e 8, ela tem que aparecer na vista de frente. Na vista lateral, eu não consigo colocar ela, não. Olha lá para você ver. Ela não consegue. Como é que eu vou cotar 12 na vista lateral? O 8 também não. Porque eu preciso enxergar, tá, Lécio? A inclinação, o chanfro, né? Por causa do detalhe. Olha lá, ó, lá atrás. Tá vendo? Ó? Olha lá onde está o chanfro. Então, eu preciso enxergar isso para saber exatamente que existe uma inclinação ali. Então, essas peças... Eu estou querendo mostrar para vocês o seguinte, que à medida que as peças, né, e os componentes vão adquirindo uma certa complexidade da forma, o processo de cotagem também tem que ir acompanhando essa complexidade para poder melhorar a compreensão da forma. Então, muitas vezes, quando você vai ler desenho, uma cotagem muito bem feita, ela ajuda você no entendimento da forma do objeto. Então, não é simplesmente o traçado que vai te fornecer as informações que você precisa, mas também as cotas, né? Olha só, aquele exemplo que eu falei do ângulo. Aí nós temos um exemplo aí, ó, 7 e 25 graus, olha lá. Então, com essas 2 medidas, ele consegue fabricar, tá vendo? Do outro lado, da mesma forma, ele tem 8 e tem 30 graus, né? Aí ele consegue. Isso aí é um exemplo, né, de quando você vai fazer cotagem de dimensões angulares. Aqui eu tenho um desenho mais completo ainda. Tá percebendo, ó? Aí eu tenho detalhes arredondados, eu tenho furo, eu tenho chanfro, eu tenho rebaixo. Portanto, eu vou ter linha de centro, né, também indicando o centro do furo. Eu tenho as medidas básicas aí, ó. Por exemplo, a altura total, que é 15. Eu tenho 33, que é o comprimento. E tenho 18, que é a largura. Essas 3 medidas, pessoal, não pode faltar. Né? Imagina só essa peça sendo construída. Eu preciso saber, né, as dimensões, as maiores medidas que o objeto contém, né? Então, os elementos angulares estão aí e tem ali a centralização do furo, né? Então, com essas medidas aí, olha, são cotas necessárias e suficientes. Com essas cotas que estão aí, eu consigo, de certa forma, fabricar. É claro que está faltando um monte de informações aí, referente a material, referente a acabamento superficial, outras informações, né? Mas do ponto de vista, assim, básico, né? Se a gente for pensar só nas medidas numéricas, né, nos valores dimensionais numéricos, essa quantidade de cotas aí e da forma que ela foi distribuída já nos atende.
né? Aqui nós temos um outro desenho também, inclusive tem um desenho do lado aí em forma de corte, né? Olha, observa a medida angular como que ela foi cotada. Você está percebendo, Léo, que tem um espaço muito estreito. Tá vendo lá, olha? 2 por 45. Eu não consigo escrever 2 por 45 naquele espaçozinho pequenininho ali. Então, nesse caso, eu tiro para fora, tá vendo? Eu coloco duas setinhas viradas para dentro e coloco uma linha de chamada para fora, né? Aliás, uma linha de cota, né? Uma linha de cota para fora e vou escrever ali, ó, 2 por 45. Seria, né, o 2 é a altura do chanfre. Como o ângulo é 45 graus, significa o quê? Que é 2 por 2, né? Do outro lado é a mesma coisa. Agora tem mais alguns exemplos aqui, pessoal. Na hora que vocês forem cotar os desenhos, vocês podem olhar os exemplos que nós estamos apresentando aqui e usar esses exemplos como base, né, para você fazer a cotagem lá. Todos eles foram retirados da norma, né? Lembrando que você pode ir direto na norma também, que a norma ela faz isso, ela coloca para você todos os exemplos possíveis, ela dá tem uma quantidade grande lá de exemplos que você pode usar também. Ô Lécio, olha esse furo pequenininho aí de 3 milímetros. Tá vendo? Sim. Olha lá como que ele foi feito a cotagem dele. Tá externo, tá vendo? Eu posso também cotar igual esse aí de 8 milímetros, tá vendo? De 13, 21. Todos esses furos aí, né? Esses diâmetros, né? Vamos dizer assim, podem ser feitos dessa forma. Agora, para fazer cotagem de raio, olha lá como que faz, ó. E tem que colocar a letra R também, né? R maiúsculo. No caso de diâmetro, quando você olha para o desenho e enxerga o detalhe arredondado, você não precisa colocar o símbolo de diâmetro, não. Agora, lá embaixo, você está vendo o símbolo de diâmetro ali, ó, nessa pecinha de baixo aí, olha. Tipo esse eixinho que tem aí. Ali já tem que representar o diâmetro para saber que é redondo, né? Ou então que é quadrado, detalhe quadrado. Você pode ver que tem a cota de 20 lá, ó. Então, olha o que está acontecendo. Essa peça aí, essa última peça aí embaixo, no slide, ela fica parecendo que ela é um eixo, né? É um eixo. Ela é arredondada no meio, ela tem um detalhe, né? Arredondado, né? Redondo. A ponta do eixo também é redondo, tem um chanfre. Só que do lado esquerdo tem um sinal, né? Uma convenção de quadrado. Então, ela tem uma face que esse corpo aí esquerdo, esse pedacinho aí, ó, de 24 milímetros, não é isso? Ele é quadrado, no topo, assim, ó, olhando de topo. Então, estou querendo mostrar para vocês o seguinte, que o símbolo, essa simbologia que a gente usa na frente do valor da cota, ela também passa para a gente essas informações aí. Nós temos aí, olha, o comprimento 69, tá vendo? Ó, 24 lá. Aí tem um rebaixozinho ali. Quando você tem dois diâmetros... Oi, pode falar. Nesse raio de 16, eu estou entendendo o seguinte, que se eu pegar o centro, está me indicando que a ponta da seta ensina, me mostra onde que eu vou trabalhar a parte da circunferência, né? Seria com compasso. Certo. Tipo a ponta do grafite. E a ponta seca, lá onde está o ponto inicial da linha. Certo. Né? Isso mesmo. Isso. Correto. Agora, então, se eu pegar o raio, por exemplo, de 3, que está na segunda figura, onde que fica a ponta seca, no caso? O centro desse raio? É do lado de dentro também. Só que pelo fato dele ser muito pequeno, então ele não consegue, você não consegue cotar ele pro lado de dentro. Você não consegue fazer do mesmo jeito que você fez nesse de 12 aí, por exemplo. Olha o de 12 aí. Na mesma peça que você está falando, não tem o de 12 que pega lá no centro do furo?
Pois é, aquele lá, olha bem, você colocou ele por fora, mas olha onde que está a seta. A seta está do lado de dentro. Agora, esse de 3 que você falou aí não tem jeito, porque ele é muito pequenininho, ele é um arredondamento, né? Ele é só um raiozinho de arredondamento, então ele é muito pequenininho. Agora, na peça do lado, na direita, você já tem um raio de 2, tá vendo? Olha o que eles fizeram lá, olha. Mesma coisa, só que aí jogou do lado de dentro. Quer dizer, ele poderia ter feito também do lado de fora. Dava certo também. Agora, ô Lessa, aproveitando você aí, olha lá, volta naquela pecinha lá do raio 16. Com esse raio 16, gente, eu não preciso definir a altura da peça, tá vendo? É uma chapinha, né? Pode ser uma chapa. Porque eu já sei pelo centro aí que vai dar 32, não vai? É só isso que eu queria mostrar. 32. É. Então, resumindo a história, toma cuidado de acordo com o tamanho do raio, a posição. Nem sempre o lugar que você vai pôr a ponta seca do compasso vai ser realmente o lugar que você vai puxar a linha de cota, que você vai definir a linha de cota. Isso vai depender muito da posição e do tamanho. Tem uma outra coisa interessante aí, ô Lécio. Você está vendo essa pecinha do meio aí, do raio aí, olha? Raio, se não me engano, 80. Tá enxergando? Olha onde que está essa cruzinha aí. Você vai pensar assim, oh, mas o compasso, será que a ponta seca foi aí? Não, a ponta seca está lá embaixo. Você pode ver que esse raio é bem mais aberto. O que aconteceu aí na realidade? Então, se você fosse desenhar e fosse puxar essa linha de cota aí até lá embaixo, porque você pode ver que a ponta seca está muito lá embaixo. Você ia ter que fazer um desenho muito comprido, correto? E a linha de cota ia ficar muito lá embaixo. Então, o que eles fazem? Eles dão uma ruptura nela aí, tipo um zigue-zague nela assim. Isso é uma ruptura. É como se fosse uma interrupção e você pega o centro. Esse é como se fosse um centro falso, né? Esse não é o verdadeiro centro onde você usou para colocar a ponta seca para fazer o traçado, não. Então, você dá uma ruptura, sobe com esse centro, cria um centro falso e você cria uma ruptura na linha de cota e representa dessa forma que está aí, ó. Acompanhando a linha de centro, né? Você tem a linha de centro aí. Então, esse é um recurso que a gente tem, porque a peça é pequenininha, só que o raio é grande. Então, se você for fazer do jeito tipo assim, né? Definir o centro de ponta seca do compasso para essa peça, ficaria lá embaixo. E, na realidade... O correto aqui, no caso, para me achar a medida, eu medir mesmo 80, se a escala é em milímetro, eu meço 80 milímetros, né, na abertura do compasso, aí é onde vai dar, né? Se eu estivesse desenhando essa peça, sabe o que eu ia fazer? Eu ia colocar a ponta de grafite lá em cima, no meio certinho, assim, ó. E eu ia puxar o 80 lá embaixo, assim, em cima da linha de simetria, lá embaixo. E aí eu ia fazer o traçado do arco. Correto. É tipo um arco, né? Um raio. Correto. Mas aí é tranquilo. Mas aí depois, na hora de cotar, aí você muda. Você cria o centro falso. Tá bom? Ok. Aqui nós temos o que a gente chama de esférico. O esférico, tudo que for esférico, tem que escrever isso aí, ó. ESF. Aí você escreve, né? R de raio, né? ESF e coloca o valor. Qual que é a diferença de esférico para raio? Porque o esférico está dando uma ideia de tipo uma calota, né? É uma calota esférica. Então, se você coloca a representação ESF, para quem vai ler o desenho, vai entender que existe um volume aí, esférico aí, nessa peça que está aí. Nas duas, né? Todas as duas. Então, essa simbologia que está aí, olha, na realidade não é uma simbologia, é uma convenção, né? Ó, ESF significa esférico. Essa bolinha aí com um corte, né? Significa diâmetro, né? É a simbologia que a gente usa para diâmetro. E o R maiúsculo é raio. Essas três convenções aí são fundamentais, não pode esquecer, não. Aqui nós temos um exemplo também de cotagem de espaços reduzidos. Tá vendo aí, o Gustavo, Éder, né? O Éder chegou aí. O Matheus.
Ô, Lécio, olha lá a linha de chave. Onde que tem a setinha lá, ó? 2,5. Depois do outro lado tem 2,5, não tem? Uhum. Qual que é a medida que está no meio aí? 5. Sim. Quando você perceber que não dá para fazer outra setinha, que o espaço é muito reduzido, você pode dar um corte na diagonal assim, ó, e fazer essa representação aí, para espaço reduzido, tá bom? Uhum. Aí nós temos ainda a cota lá do outro lado, do lado esquerdo aí, ó, a cota de 3 milímetros, essa que está na vertical aí, 3 milímetros, de 2 milímetros. Uhum. Vocês estão percebendo a uniformidade dos números, o tamanho dos números? Eu não posso, gente, aumentar o tamanho da fonte para cotar de um lado, depois diminuir do outro, aumentar aqui. Eu tenho que manter a uniformidade dos algarismos aí, né? Professor, volta lá rapidão. Pode falar. Eu, nesse 3 aí, eu podia puxar ele para fora do desenho e colocar ele por fora? Se você fizer isso, a sua linha de cota vai ficar muito comprida. Ela vai atravessar o desenho. Então, quer dizer, o que vai acontecer? Você está querendo melhorar, tipo assim, né? Tirar a cota para fora, não é isso? Uhum. Só que aí você vai aumentar bastante o tamanho da linha de cota. E aí você vai piorar a situação. Então, nesse caso aí, é preferível você deixar do jeito que está. Entendi. Entendeu? Lembra que eu falei com você que, em último caso, você cota em cima do desenho? É o último caso. Aí, no caso, aí aconteceu, olha lá, ó, o 3 e o 1,5, tá vendo? Ó? Esse 1,5 aí não precisava, não. Esse 1,5 já poderia ficar do lado de baixo. Ficaria melhor. É uma regra, né? Agora, o 3 lá, não. O 3 não fica muito bacana, não. Aí teria que ser lá mesmo. Tá? Beleza. Ô, gente, olha esse caso aí. Isso aí é chamado fácil de referência. Eu vou explicar isso para vocês, o seguinte. Vou tentar explicar aqui de forma que vocês entendam rapidamente isso aí. Olha lá. Tá vendo a cota de 47? Todo mundo tá vendo aí a cota de 47? Uhum. Você tem 47, tem 35 e 19, correto? Certo. Qual que é a face de referência que eu peguei para fazer a cotagem dessa peça aí? Olha a face de referência lá, olha. Então, presta atenção. Eu comecei da direita para esquerda, correto? Eu poderia ter adotado a face de referência da esquerda para a direita também. Mas aí isso é muito importante do ponto de vista construtivo para ajudar a pessoa que vai interpretar e aquela pessoa que vai construir o modelo, né, que vai fabricar a peça. Quando você define a face de referência, significa que as dimensões elas são tomadas a partir dessa face, a partir dela em direção às outras faces. O que isso quer dizer? Olha, para ele fabricar essa peça, ele vai ter que pegar o 47. Imagina ele pegar o taruguinho, todo ele bruto. Aí ele vai marcar o 47 partindo da direita para a esquerda. Depois ele vai marcar qual medida? O 35, não é isso? Aí ele marca do 35 da direita para a esquerda, aí ele marca lá no taruguinho para ele cortar com a ferramenta. E depois ele vai marcar o 19 da direita para a esquerda. Então, esse sistema de cotagem aí, que a gente chama de cota de referência, ela vai ajudar a mostrar para a pessoa qual que é a sequência de fabricação. A sequência de fabricação dessa peça começa da direita para a esquerda. Se ele fizer o contrário, pode ser que ele incorre em erro dimensional na hora de fabricar. Você pode ver que você pega uma peça com a medida total dela, e aí você vai. É como se você fosse cortar o material seguindo uma orientação de corte, entendeu? De um lado para outro. Então a ferramenta, né, de corte, ela vai seguir de onde? Da direita para a esquerda. Então eu vou usinar, por exemplo. Digamos que seja um eixo, né? Eu vou usinar. Então eu vou ter que prender a peça no torno, não é isso? Prender do lado direito, com a ponta aqui, ó, do taruguinho, e começar a usinar da direita para a esquerda. Então eu vou marcar as medidas. Primeiro eu marco o 47, beleza. Depois eu vou lá, ó, eu marco o 35 e depois o 19 e vou usinando. Aí eu usino o 19 primeiro,
depois o 35, para fechar no 47. Então, isso aí como se fosse uma sequência, né, de fabricação. Isso é muito importante, isso aí, ó. Lembrando que a cota de 35, ela está inserida dentro do 47. E o 19 está dentro do 35. Entendeu o raciocínio? Esse desenho é até um desenho simples, que ele não tem, assim, nenhuma tolerância de medida, não. Variações pequenas, né, de 0, alguma coisa, ou medidas pequenas, né? Então, é uma medida seca, né, uma medida inteira, mas existem desenhos, por exemplo, que isso aí faz muita diferença quando você trabalha com alta precisão, né? Você vai fabricar uma peça aí que requer grande precisão na usinagem, então as tolerâncias dimensionais elas vão aparecer junto com a medida inteira da peça. Aí já vai fazer diferença nesse processo. Então, aí não é bem o caso nosso, não, é uma coisa mais simples. No caso de cotagem aditiva, né, que é essa outra forma de fazer, você também estabelece a faixa de referência e você coloca lá, olha, 0. Então, nós vamos entender o seguinte, que começa de onde? Começa no 0. Qual que é a próxima medida? 19. Então, ó, do 0 até o 19, esse pedacinho aí tem 19. Do 19 até o 35, tá vendo lá? Então, você vai ter a medida 35. Então, é como se fosse um cumulativo. Uma medida vai somando com a outra. Né? Diferente da esquerda, né? Da esquerda você tem a medida individualizada, né? E a mesma peça, ela pode ser cotada também com a medida cumulativa, né? Se eu quiser saber, por exemplo, eu não preciso, né, saber qual que é a medida, né, Lécio, que tem entre 47 e 35. Eu não preciso. Por quê? Porque eu estou fabricando a partir do 0. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, é uma forma de dizer para vocês o seguinte, olha, a partir da forma que eu corto o desenho, eu já estou orientando a fabricação, a sequência de fabricação. Agora, olha esse exemplo que bacana, olha, esse aí é uma chapa. Observa a quantidade de cotas que tem, olha a faixa de referência. Nós temos furos para fazer, né? O que é importante no caso de furo? Saber o quê? O diâmetro dele e saber a posição que ele ocupa na peça. Porque já que eu vou ter que furar, todo mundo sabe, né, que para você fazer um furo, você precisa de uma broca, né? Você vai ter uma ferramenta para furar, uma furadeira, etc., né? Ou que seja manual, ou de bancada, ou o que for. E aí você vai ter que definir a posição do furo. Então você tem lá, ó, esse primeiro furo maior aí, ó, dessa peça da esquerda. Você tem lá 62 e você tem o quê? 33. Com essas duas cotas de 62 e com 33, eu vou definir a posição certinha do furo. Tá vendo? E aí vai, né? Do lado de cá, por exemplo, na direita, são vários furos, né? E é muito importante essa questão da localização dos furos, na hora de você definir a cotagem, porque vai que essa peça aí, ela precisa ser montada junto com a outra peça. Imagina duas chapas que precisam coincidir, você vai com parafuso para poder parafusar e fazer a montagem, então você tem que definir a posição certinha da furação. E você não pode ter variação nenhuma. Então, se você vai fabricar uma peça dessa e ocorre algum problema, né, dimensional aí, em relação às cotas, você pode ter um problema sério de montagem depois. Né? Isso vale tanto para os furos, quanto também para a parte externa da peça, né? Desses rebaixos que tem aí. Isso tudo é detalhe que precisa ser muito bem explicado a partir das cotas. Por isso que se define a faixa de referência, né? Para ficar fácil, tanto para fabricar, como também para a montagem posterior da peça. Aqui nós temos um outro exemplo. Esse exemplo aí é muito interessante, porque, na realidade, a gente não consegue, a gente não vai cotar usando linha de cota e nem linha auxiliar, né? E também não tem linha de chamada aí, que são as linhas auxiliares. O que a gente vai fazer nesse caso aí? A gente monta uma tabela. Olha que interessante. Você vai numerar os furos e vai fazer uma tabela e vai distribuir, né, os diâmetros, né, de cada furo dentro dessa tabela, né? Então é isso. Esse é o procedimento correto. Nós temos aí mais um exemplo. Eu queria chamar a atenção de vocês aí para essa linha básica horizontal. Tá vendo aí, Lécio?
essa linha aí, gente, ela não tá dizendo que a peça é simétrica, não. Essa linha horizontal, ela é uma linha de centro também, só que ela está dizendo o seguinte, olha, nós temos um furo aqui, né? E esse furo, tá vendo esse furo central aí, ó? Ele não está também, digamos assim, no centro da chapa. Mas essa linha básica foi colocada aí para facilitar o processo de cotagem. Porque lá na frente, você está vendo aquele 12-12 lá, ó? Ele criou, né, um distanciamento de 12-12 para mostrar o quê? A posição dos dois furos, né, do superior e inferior, em relação ao furo central. Então, é muito interessante você colocar essa linha básica horizontal e também tem uma linha básica vertical aí também, que tem a mesma função. Para que serve isso aí? Tanto no sentido da horizontal quanto na vertical, para você posicionar os furos na chapa e conseguir cotar as distâncias, né, de um furo em relação ao outro. E também do furo em relação à própria chapa. Gente, existe uma preocupação muito grande de não deixar nada passar batido, sabe? Qualquer medida que fica faltando, por exemplo, vamos supor aí, você tira essa medida aí de 12, aí já fica difícil a interpretação, entendeu? Você não sabe a posição que o furo vai ficar. Então, é importante fazer essa cotagem aí. Então, é um recurso que eles usam, né? É chamado de linha básica horizontal e linha básica vertical. Aqui nós temos um outro exemplo. Lécio, olha lá. Está escrito assim, olha. 4 vezes 30, 120. O que significa isso aí? O que você acha? 4 vezes 30. É. Uhum. 1, 2, O 3, 30. As quatro distâncias entre o centro dos furos, né? Isso. Os 4 espaços. Porque o primeiro furo ele é afastado de 15. Afastado Agora, de 15. os demais é 30. Então, para você não colocar 30, 30, 30, 30, 30, 30, você coloca o quê? 4 por 30. 4 E aí, vezes 30. e 4 por 30 dá 120. Então, você já te deu a dimensão entre furos, né? Quer dizer, agora imagina só, você vai fazer uma programação de furação de uma chapa dessa, você concorda comigo que essa cota é importante para você posicionar a broca, né, no Com lugar certeza. certinho? Imagina se for uma furação automatizada. Mesma coisa, tem que fazer a programação lá no CNC lá para definir a posição certinha da ferramenta. Então, o desenho ajuda bastante aí nessa questão de esclarecer. Não é só lançar as medidas no desenho, não, tem um propósito, quer dizer, esclarecer também e ajudar no processo de programação da manufatura da peça. Aí tem um outro exemplo aí também, tá vendo? Ó? Semelhante, né? Aí tem a parte angular, né? A outra vista aí, olha, uma outra peça. Tá vendo? Ó, 6 por diâmetro 5, tá vendo? Uhum. Você não desenhou. É interessante que você não desenha. Você não desenha os 6 furos. Entendeu? Uhum. Você desenha 2 furos só. Aqueles furos que estão na posição, por exemplo, a 60 graus, etc., você coloca. E os outros, você sabe que vai ter a distribuição deles. Então, você não precisa desenhar tudo. E tem aí esse ESP aí, ó. Isso aí já não é esférico, não. Isso aí é o quê? O esférico é ESF. Esse aí é ESP. ESP é espessura. Uhum. Então, você não precisa desenhar a vista lateral da peça. Você só escreve o valor da espessura sobre a vista. Uhum. Então, pessoal, são várias regrinhas, tá vendo? Ó? Aí, olha só. Cordas, ângulos, né? Todo formato, né? Geométrico, né? Você vai distribuindo as medidas. Tem regrinha para tudo, tá vendo? O 100 lá, ó. Tá vendo o 105? Ó, ao 42. Tem hora que você está cotando a corda, tem hora que você está cotando o ângulo. É diferente, tá vendo? Ó, cotagem de ângulo, cotagem de corda, né? E tem cotagem linear. Essa de 100 aí, por exemplo, você não está cotando a parte arredondada. Você está cotando o quê? O comprimento linear. A do meio, que é 105,
você está cotando o quê? O comprimento, né, dela. Então, aí você coloca um sinalzinho por cima do 105 lá, ó. E a 42 aí é o 42 graus, que seria o quê? O ângulo, né? Aí você está cotando o ângulo. Então, são processos interessantes, né? Aí embaixo nós temos a cotagem de raio também. Nós já falamos lá atrás sobre o raio. Aqui tem outro exemplo, né, também. Olha só, cotas fora da escala devem ser sublinhadas com uma reta, com a mesma largura da linha do algarismo. Aí você vai sublinhar ela, né? Você vai pôr uma... Na realidade, é porque é o seguinte, a escala vai ficar lá na legenda. Você escreve a escala lá e coloca o valor aí. Então, aí você vai e sublinha a cota e faz a indicação da escala na legenda. Foi desenhado com um valor menor do que 22. E você cota com 22. Tá? Uhum. Elementos inclinados. Aí nós temos a indicação da inclinação, olha lá, tá vendo? 1/10, olha lá. É assim que funciona a cotagem, tá vendo? Então nós temos 30 de um lado, 80 do outro, espessura de 6, inclinação de 1/10. A relação de inclinação 1/10 indica que cada 10 milímetros de comprimento, você vai diminuir 1 milímetro de altura. Para quem vai fabricar, né, ele já sabe, né, o cálculo aí, né, o valor que ele vai dar aqui na ponta, aqui, ó, do lado esquerdo. Começa com 30, né, o comprimento de 80, ele já sabe quanto vai chegar lá, que vai cair 1 milímetro, né? A cada... vai diminuindo 1 milímetro para cada 10 milímetros. Então, para chegar em 80 milímetros, aí vai cair o quê? Na faixa aí de 8 milímetros, né, no total. É o valor, né, referente à inclinação aí de 1/10. Aqui nós temos um outro exemplo semelhante, né, mostrando a inclinação. Tá vendo? A forma de cotar. Tem uma linha de chamada, aliás, uma linha de cota, ela é quebrada, né, e tem a seta, e a seta fica direto na superfície. Ela já toca a superfície, direto, né? Um outro exemplo aqui, né, de conicidade, né? Aqui é a inclinação, ó. Olha como que representa a inclinação, de 1/15. Quando fala conicidade, né, ela 1/4, tá vendo? A mesma coisa, ó. Você tem o diâmetro de 30, comprimento de 60 e te dá a conicidade. Então, com isso aí, a medida do diâmetro da direita não precisa, né? A própria, digamos que essa peça fosse fabricada no torno, então ele já vai inclinar, né, a ferramenta de torno para poder usinar na conicidade de 1/4, né, que está aí. Aqui, esse é um outro exemplo de cotagem. Isso aí é tipo uma viga, né? Eu já falei sobre isso. Ele criou uma tabela, né? É uma tabela por meio de variáveis. O que é isso? Em vez de você colocar, né, você coloca algumas cotas numéricas no desenho, mas você também pode colocar letras, né? Vocês estão percebendo que tem umas letrinhas aí, ó? Olha lá, S1, tá vendo, ó? S2, olha lá, tem L1, L2, e essas medidas, elas vão dentro da tabela. Então, você pode conjugar valores numéricos e fazer cotagem, que eles chamam de por meio de variáveis, ou seja, o que são as variáveis? São as letras. Então, você usa letra no desenho, cria uma tabela auxiliar e lança as medidas numéricas dentro da tabela. Para que serve isso aí? Primeiro, para melhorar a interpretação, porque muitas vezes, se você levasse todas essas medidas pequenas para dentro do desenho e eliminasse essa tabela, ia ficar muito difícil para poder fazer a leitura. Então, essa tabela aí vai ajudar a criar uma clareza maior aí na interpretação das medidas. Será que está perguntando aí, Lécio, ó, será que vou saber aplicar? Hã? Vou treinando, né? Treinando. Ó, esse primeiro desenho aí. Ó, gente, mais 5 minutinhos de aula, tá? Aí nós vamos encerrar. Ó, tem é o mesmo desenho. É o mesmo desenho, a mesma peça. Só que um está correto, o outro tem que ser evitado. Você consegue, Lécio, identificar qual a cota aí que está... O que está fora aí do contexto?
por que está correto e por que deve ser evitado? Pelo menos uma que não está legal. Professor, eu acho que essa 24, dentro da 76, é isso? Por que você acha que a 24 não está legal? Eu não falei ainda não. Essa regrinha aí, eu estou deixando por último. Eu vou falar ela agora para vocês. Mas eu queria falar ela em cima desse desenho aí. Você acertou. Na verdade, não tá legal, não. porque na verdade 24 é um diâmetro. É um diâmetro. Está do outro lado lá. Lá cotou do diâmetro, né? É. Do lado de cá, na peça da direita, ele cotou na vista lateral, não foi? É. Agora, você sabe qual é o motivo principal aí? Esse que você falou tá certo. Porque quando você olha para o diâmetro, é melhor você cotar o diâmetro. É mais visível para quem vai ler. Agora, como ele fez a cotagem na vista lateral esquerda, na peça da direita, ele cotou a linha tracejada. E a gente não cota a linha tracejada. Anota isso aí. Uhum. Linha tracejada não deve ser cotada. Esse foi o principal erro. Tá? Nós temos outros probleminhas técnicos aí. Olha só essa embaixo aí, olha, na peça da esquerda. Olha lá. Ele cotou, né? Na vista superior, tem duas medidas aí, não tem? Ó? O 20 e o 30, não tem? Do outro lado ele não colocou, tá vendo? Ele colocou o 30 lá em cima, mas o 30 aí fica mais visível embaixo, na vista superior. Porque você olha a peça por cima, né? Então você vê aí que tem um rebaixo assim, ó. Então você coloca 30 por 20, é mais visível do que você colocar o 30 na vista superior lá, ó. Entendeu? Aí você coloca do lado esquerdo, é melhor. Porque na outra peça lá, onde está do lado direito aí, ó, ele colocou o 30 lá em cima, na vista frontal, ó lá. Então, na realidade, o que acontece? É muito importante a gente começar a ter bom senso para a gente fazer o lançamento das medidas. Não é simplesmente pegar as medidas e julgar lá e falar assim, ó, tá pronto. Não, não é assim. Então você tem que ir pensando, falar assim, olha, como é que está isso aqui? Estou ferindo a norma? Estou ou não estou? Esse critério aqui, como é que eu faço? Ah, eu estou cortando em cima da peça, posso? Ah, esse negócio está muito pequenininho o espaço aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou tirar para fora. E essa setinha, como é que fica? E esse valor aqui? Será que esse valor aqui dessa cota é importante mesmo? Ou posso criar aqui uma cota embutida, né, dentro de uma outra cota? Então nós temos que pensar, né? Olha lá outro desenho, ó. O da esquerda está correto, né? E o da direita não ficou muito legal, não, tá vendo? O que está faltando lá? Ó, eu consigo... Imagina eu mandar esse desenho da direita para a oficina, pessoal. Eu não consigo localizar o furo, não, olha lá. Eu sei que o furo vale 24 e vale 16, mas eu não sei a posição dele na peça. Então tá faltando o quê? As medidas de localização. Então você tem que localizar com 20 e com 62, tá vendo? Agora, no sentido vertical, não precisa. Por quê? Porque a linha de centro já diz para mim que a peça é simétrica e que o furo vai ficar no meio certinho. Então não precisa cortar, né? Olha outro desenho aí, olha. Porque às vezes a gente olha assim e fala assim, pô, mas tá legal. Mas aí tem uma forma melhor para cortar. O que tem na peça da direita que não tem na esquerda? Raio interno. Tá vendo lá o 7,2 lá? Não tem, né? Olha o raio lá, gente, ó. Tem um raio de 10 e um raio de 15. E do outro lado? Só o de 15. Pois é, tá vendo? Então, essas coisinhas assim que a gente tem que prestar atenção. Porque, às vezes, uma medida equivocada, um mau lançamento, né, uma cota duvidosa, ela mata o seu projeto, entendeu? Olha outro aí, olha.
esse aí eu não vou dar a resposta, não. Eu quero que vocês acertem para mim aí. Qual cotagem está correta? Se você fosse cotar, qual que seria? Se eu entregar esses dois desenhos e mandar para a oficina, consegue fabricar? A pergunta é essa. O que vocês acham? Assim, pelo que você falou e pelo que eu analisaria, a da esquerda estaria certa, porque você falou que a área tracejada, rachurada não conta. Mas aí... Não, mas aí não tem tracejado, não. Tá parecendo que tá tracejado aí, mas não tem, não. Isso aí é tá vendo esse diagonal aí, riscadinho verde aí? Isso aí é achura, né? Achura não tem problema, não. Qual que é o problema dessas duas peças, gente? Olha a peça da esquerda primeiro. Tem um diâmetro de 20? Sim ou não? Tem. Tem. Tem um diâmetro de 40? Tem. Quantas dimensões nós temos? Duas. Duas. Se eu mandar o bloquinho lá para a oficina e mandar fazer essa arruelazinha aí, eles conseguem fazer? Não. O que Não está tem faltando? espessura. Falta A espessura. Espessura. falta Faltou espessura, né? Pois é. Agora olha a outra lá. Vamos lá. Essa medida de 10 aí, olha, de 10 dos dois lados, essa medida ela não é interessante, não. Para que eu vou precisar dela? Como é que eu fabrico uma arruela, gente? Eu tenho que pegar a chapa, não é isso? Uhum. Como é que eu vou cortar aqui e depois vou furar, não vou? Uhum. Eu só preciso do diâmetro. Eu não preciso dessa medida de 10 aí, não. Uhum. Você está Precisa entendendo? da espessura. E também não tem a espessura também, não. Então, essas duas cotagens aí, o que está acontecendo com as duas? Nenhuma das duas nos atende. Vocês estão entendendo o espírito da coisa? Então, agora, o que vai acontecer? Na hora que você for fazer uma cotagem, vai pensar duas vezes. Fala assim, olha, peraí. Pensa na pessoa que vai ler o desenho, pensa no operador lá da máquina, pensa nas dimensões necessárias e suficiente. É assim que funciona, tá bom? Então, por hoje é isso. Vocês têm alguma observação? Nós vamos voltar nesse assunto ainda, tá? Porque esse assunto cotagem, ele é assim, ele vai permeando, né, as nossas discussões, né, mais para frente aí, mas já vai dar para você uma noção boa, né, de como que as coisas acontecem. E eu vou recomendar a vocês, né, se vocês tiverem um tempinho, abre lá o portal nosso e dá uma olhada nas normas lá, vai nas normas de cotagem, a 10.126, dá uma passada de olho nela, vê como que ela é feita, vê a organização dessa norma. É claro que eu não, né, com 50 minutos, né, 1 hora e pouca de aula, não dá para a gente falar tudo. Isso aí, outra coisa, pessoal, é o seguinte, a aplicação das normas de cotagem é na prática. Então, você teria que fazer desenho, passar pela experiência de diversos tipos de desenho, para a gente poder ir assimilando isso aí. O que eu passei para vocês aqui hoje foi basicamente noções gerais, né, de interpretação e colocando algumas questões assim para você começar a refletir sobre isso. Mas é um assunto muito complexo, né? Você já percebeu que é de muita responsabilidade para quem desenha, né, e para quem projeta, né, de certa forma. Então, vamos avançando aí, nos próximos encontros, a gente vai conversando, né, semana que vem aí, e espero que vocês estejam assistindo as videoaulas lá de AutoCAD, tá? Nós vamos ter aí mais para frente aí, acredito, daqui mais 1 semana, 2 semanas, a gente vai ter um encontro para falar desse assunto, tá bom? Então, vocês vão assistindo as videoaulas, para quando chegar lá, a gente ter assim, mais facilidade para conversar sobre o assunto. Tá bom? Amanhã, a partir de que horas que vai estar liberado para enviar o caderno de resposta? Meio-dia, eu vou abrir o link para vocês. Pode ser? E você tem alguma aula assíncrona programada para amanhã? Não, é as de AutoCAD que vocês vão assistir. Pois é, mas eu já assisti de AutoCAD de 0 a 4. Tá.
E você olhou os tutoriais que eu deixei? Olhei. Tem os tutoriais também. Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar as outras. Tutorial eu imprimi todos, eu estou encadernando ele. Ah, tá. Eu vou liberar para vocês, então, as outras videoaulas, né? O restante que está faltando, porque aí quem já assistiu, continua assistindo na sequência, né? E aí fecha. Então, eu vou programar isso aí para vocês para amanhã. O caderno de exercício, né? Para quem já terminou, né? Parabéns, né? Para quem não terminou ainda, aproveita, né? O tempo que vocês têm aí. E aí fica combinado dessa forma. Dá uma olhadinha na norma 10.126. Mas aqui, amanhã é avaliação, não? É avaliação, mas o Lécio, ele está pedindo. Acho que ele está com tempo aí, né? Ele vai. Pessoal, é avaliação. Foi para onde, Jesus? Avaliação amanhã. Né, É, Lécio? Avaliação amanhã. Então, o tempo assíncrono, tá certo? É para avaliação. O que eu estou recomendando vocês, duas coisas. Se você tiver tempo, dá uma olhadinha na norma 10.126. Você tem ela lá no portal, né? Tá lá, né? Eu posso até mandar o link para vocês também no e-mail. E vou disponibilizar as aulas de AutoCAD, tá bom? Para vocês continuarem assistindo o restante das aulas. Quem tiver tempo, beleza. Quem não tiver, vai assistindo depois, em outro horário. Tá bom, gente? Ok. A Karen me perguntou que horário que você vai liberar a prova no chat. Meio-dia, amanhã. Meio-dia, Karen. É. Aí, professor, então tá. Meio-dia, a partir de meio-dia, você pode clicar no link lá que você vai conseguir abrir e preencher lá. Tá bom? Ok. Fica aberto até às 23h59. Sim, senhor. Isso aí. Você tem o dia todo. Uhum. Aí você põe uma xícara de chá, um copinho de suco do lado e vai fazendo a prova, né? Não, Fala põe os meninos. amanhã eu trabalho. Amanhã eu trabalho. Aí eu chego do trabalho, aí eu tenho que pegar a tarde, depois de chegar do trabalho. Ah, tá. Mas vai dar tempo. A prova tá tranquila. Uhum. Ela é o mesmo esquema da primeira etapa. Vocês vão tirar de letra. Pode ficar tranquilo. Tem uns links de pesquisa também. Vai dar certo. Ok. Alguma dúvida, gente? Não esquece de mandar o nome para mim da dupla, não, tá? Na semana que vem, segunda-feira. Ok, então, professor. Boa noite. Obrigado aí. Já mandei lá, professor. As duplas, né? Joia. Tchau para Falou, vocês. então. Beleza, até mais. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. Boa noite.